Tudo bem, pessoal? Bom, nesse vídeo eu vou fazer mais uma adição ao material didático, tá? Um novo método operacional aí que a gente vai passar para vocês, chamado Sniper Elite, tá? Então, robô Scalper, perfil aqui já está falando, perfil agressivo, risco moderado e utiliza um capital alto, tá? Então, a gente vai explicar direitinho como é formado esse robô, tá? Como é que a gente vai fazer esse novo modelo operacional aí para verificar aí se você está enquadrado, né, no perfil que pode operar esse robô, né? Não é todo mundo que vai operar esse robô, então você tem que gerenciar teu risco corretamente, de acordo com o teu capital, com a tua agressividade, né? Então é bem importante prestar atenção nisso. A gente tem vários modelos operacionais, o tradicional, tá? O Rambo, o Kamikaze e agora o Sniper Elite. Então você tem que olhar as opções e verificar o que melhor se encaixa para o teu perfil, para o teu capital, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, Sniper Elite, um robô que estudamos bastante, né? Fizemos muitos estudos, estatística, testes e chegamos aí num modelo bem interessante e eu tenho certeza que vai ficar bem legal aí para vocês operarem diariamente no mercado, tá bom? A gente fez esse robô, ele opera um pouco melhor no índice, mas também dá para operar no dólar, tá? Por que eu falo que ele opera um pouco melhor no índice? Por conta que o índice tem uma frequência um pouco mais ágil que o dólar e também no índice a gente tem como posso falar assim, o índice é de 5 em 5 pontos, né? Então a variação dele é de 5 em 5 pontos e é uma variação muito boa para a gente fazer um ajuste fino do Sniper Elite, tá? No Scalper, o dólar é de meio em meio ponto, o que vamos supor, o meio ponto do dólar equivaleria a mais ou menos uns 20, 30 pontos de índice. Tá? Então, vamos supor que a variação do índice fosse apenas de 25 a 30 pontos. Então, seria mais difícil da gente fazer um ajuste fino e buscar um scalper, né, no índice. Então, o índice é um pouquinho mais fácil aí na questão do scalper, mas dá para operar também no dólar e a gente vai mostrar para vocês aí como é que funciona também, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, qual que é aí o conceito do Sniper Elite? Então, a gente já disse que ele usa um perfil agressivo. Então, o que seria o perfil agressivo? Vamos colocar, eu vou fazer alguns exemplos, tá, pessoal, desse tipo de robô, mas são apenas exemplos. Assim como o Kamikaze, esse robô ele não vai ter um padrão fixo, tá? Então, cada um vai montar a sua própria configuração conforme a metodologia que a gente vai ensinar para vocês aqui. Então não vai ter um acompanhamento público de um robô X com os parâmetros pré-definidos. A gente vai acompanhar alguns Sniper Elite semanalmente, os nossos acompanhamentos, mas a gente não vai colocar uma configuração fechada. Tá? Não vamos colocar uma configuração fechada, por quê? Porque ele é muito ajustável e a gente tem que sempre estar ajustando finamente de acordo com a volatilidade, né? Então a gente vai ensinar para você como é que faz e os exemplos que eu vou passar aqui, pessoal, não é para todo mundo operar exatamente isso aqui, tá? Porque eu não vou passar um exemplo desse momento de mercado, eu vou passar um exemplo do Sniper Elite, tá? Um padrão genérico, mas você vai ter que adaptar ele para o momento de volatilidade do mercado que você está inserido em cada momento, né? Então é muito importante você não pegar simplesmente esse modelo que eu vou passar aqui e botar para operar. Não é assim que funciona, né? Então é muito importante você ter essa mentalidade. O que hoje é uma boa configuração, amanhã pode não ser. É por isso que a gente acredita sempre que o que funciona são robôs white box, né? A gente não crê que robôs black box ou gray box funcionam no médio e longo prazo. Então é por isso que a nossa metodologia é totalmente voltada para o nosso robô que é white box e a parametrização é muito importante junto com as nossas estatísticas, tá? Então vamos lá. Então vamos mostrar para vocês aí. Eu vou mostrar junto com a planilha, tá? Que fica mais fácil para a gente montar o robô. Bom, esse é o primeiro robô que a gente vai inserir o conceito de fases no trade. O que vem a ser fases no trade, pessoal? Seguinte, a gente vai usar muito do conceito aqui também da média secundária. É ponto fundamental dessa metodologia nova de operação. Então, por exemplo, vamos mostrar aí um exemplo começando com a média 7. Então, a gente vai utilizar uma média 7 como principal de entrada na operação e vamos utilizar uma média 15 como a média secundária. Por que isso? Esse é um robô que ele vai posicionar
muitos contratos, tá? Vai começar com poucos e posicionar muitos contratos, levando sempre em conta a estatística do range que a gente quer ficar de fora, tá? E dos aumentos de posição relevantes na operação. Então, o que eu quero dizer? Deixa eu mostrar aqui só um movimento no gráfico para vocês entenderem, pessoal. Seguinte, então estou pegando aqui um dia no gráfico com movimentos fortes para vocês verem o que eu quero dizer com a questão de fases no trade. Então vamos lá. Então aqui ó, a gente está com a média verde, que é a média 7, e a média preta é a média 15. Então vamos supor aqui que a gente entrou na operação. Ó, aqui bateu 138 nessa vela aqui, tá? Da média 7. Então, nesse momento de mercado, a gente está em um momento de alta volatilidade. Esse gráfico aqui, tá? Então, vamos supor o quê? O que seria um robô tradicional para você operar em um momento de alta volatilidade no índice? 120, 130, 150 seria um bom DX para você entrar aí mediano e fazer boas operações no dia bem posicionado. Beleza. Então, vamos supor o robô a Sniper Elite, ele vai entrar um pouco antes. Por quê? Porque a gente quer ter uma frequência um pouco maior de operações do que as nossas operações tradicionais, que entram com DX um pouco mais conservadores. Tá? Então, se a gente está entrando conservador com 130, 140, 150, numa alta volatilidade, o Sniper Elite ele vai entrar na faixa aí de 90, 100, 110. Tá? Um pouco abaixo das operações tradicionais. Pessoal, não vale a pena entrar muito agressivo que eu digo, pô, se eu vou operar um Sniper Elite, eu quero entrar muito, vou colocar um DX 730, um 740, você vai entrar muito no mercado, mas não funciona. A gente já testou muito, pessoal, já testamos muito isso aqui, já vimos paralisações DX num momento de alta volatilidade, um mercado desse aqui muito forte, né? Onde a gente está usando conservador 130, 120, 140, você entrar com DX de 40, não, eu quero entrar muito, fazer muita de posição, sair com um pouco de gain, não funciona, a gente já tentou, não funciona. Por quê? Porque você vai entrar muito cedo, o mercado der uma puxada no dia dessa aqui, você vai entregar todo o seu lucro do dia. Então não adianta, tem que ser agressivo na medida certa, analisando o histograma, entrando numa faixa de volatilidade ali que você vai operar bastante, mas que você não fique tão mal posicionado onde você entre aqui no trade, tá? Então tem gente que entra aqui com 30 pontos aqui, ó, 20, 30 pontos, 40 pontos, não tem como segurar um movimento desse aqui e tentar ganhar aqui no toque da média, tá? Não tem como, o aumento de posição, não adianta. Então é necessário ter muito bom senso nisso aí. Então o agressivo é um agressivo, mas mediano. Então é o que? Um 80, um 90, um 100, onde você vai entrar bem no mercado. Isso, os resultados vão te mostrar isso aí. Então mete lá, você quer fazer um teste, mete lá um 740 para você ver, com a conferência do Sniper Elite. Ele vai ganhar e vai pegar uma esticada lá e ele vai entregar. Então é muito importante entrar aí agressivo, porém não suicida. Tá? Isso é que é importante. Um 740 é um suicida, um 780 é agressivo. Tá? 780, 90 que eu digo. Então é muito importante ter isso na cabeça, tá, pessoal? Não dá para fazer loucuras, por melhor que a configuração que você esteja mais alavancado, que você esteja operando, tá bom? Então vamos lá. Então vamos supor aqui que a gente está entrando com 7,100, tá? Um 7,100. Então vamos ver aonde seria a entrada dele. Sei lá, ele estaria aqui. Aqui ele iria entrar e iria sair, tá? Vou botar aqui, ó, isso. Ele iria entrar e ia sair com gain aqui. Outra coisa, Sniper Elite é um scalper, ultra scalper. Ele vai pegar, pessoal, 10 pontos, 15 pontos no máximo. Tá? Ele vai fazer uma alta frequência de trades com bastantes contratos posicionados, porém para buscar poucos pontos. Né? Então é muito scalpers mesmo. E para isso você precisa ter uma boa corretagem. Isso é importante, pessoal. Você pode ter gente que pega no Smart, vai pegar no Sniper Elite 5 pontos de índice. Tá? Parece que é pouco, mas dá lucro. Mesmo você pegando 5 pontos de índice, dá lucro. Mas eu recomendo a partir de 10. Porém, você precisa estar com uma corretagem interessante na corretora. Tá? Então, é bem importante você
conversa lá com o seu assessor, conversa com a sua corretora, veja o que você consegue melhor de corretagem aí, porque é bem importante, numa frequência alta de operações com o Sniper Elite, você tá com a corretagem bem bacana, para isso não fazer muita diferença no teu operacional, tá? Então não adianta você vir com a corretagem alta, que daí você vai deixar todo mais da metade do teu lucro em corretagem, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos pegar 10 a 15 pontos no de índice, tá? No Sniper Elite. Vamos entrar com uma configuração agressiva. Nesse momento de mercado que é alta, altíssima volatilidade, seria na faixa de 100, 110. Isso vai variar de acordo com o mercado, tá? Então a gente vai ter essa percepção aí do que vai ser um agressivo para o mercado com bom senso, como eu já falei, né? Então vamos supor aqui que ele entrou, saiu, aí entrou aqui de novo, tá? Então entrou aqui, continuou a variação de mais de 100 da média, ele entrou aqui de novo, beleza? Ele entrou aqui, você está vendo que ele está tendo que lidar com um range aqui, ó, quase 300 pontos da tua entrada, beleza? O que vai definir essa questão de fases no trade? O que é isso? Nós vamos monitorar a média, a saída pelo toque na média primária, no caso a média 7, apenas após alguns aumentos de posição, tá? Então, enquanto isso, a gente vai monitorar uma saída no toque da média secundária, que venha a ser a média 15, por exemplo, utilizando 7, 15. Se você quer fazer um Sniper Elite média 15, primária, média 25 vai ser 25, 30 vai ser uma secundária. Então, nesses patamares, tá? E a gente fez um estudo em cima da média 7, então por isso que eu vou mostrar a média 7 para vocês por aqui. Então, a gente está operando aqui, vamos supor, média 7, DX 100, tá? A gente vai aumentar a posição algumas vezes, onde eu já vou mostrar para vocês ali na planilha, sem monitorar a média primária. Então a gente está aqui, ó, aumentou a posição uma vez, duas vezes, 3 vezes, por exemplo, tá? E eu continuo monitorando o toque pela média secundária, média 15. Só a partir de X aumentos eu vou monitorar a saída pelo toque na média primária. E assim que eu monitorar a saída pelo toque na média primária, eu vou fazer uma alavancagem muito grande para que eu tente sair o mais rápido possível do trade com menor prejuízo, ou no 0 a 0 ou com lucro, tá? Mas quando pegar o teu aumento de posição X, que eu vou mostrar para vocês os patamares, onde você vai começar ali a monitorar a média primária, no caso a média menor que é a 7, então você vai fazer uma alavancagem muito maior do que você vinha fazendo para puxar o teu preço médio muito rápido e tentar sair rapidamente do trade, que está um trade difícil, tá? Então esse é o conceito do Sniper Elite, tá bom? Então aqui no caso é o que? Você entrou na operação aqui, você aumentou a posição 1, 2, 3 vezes, puxou o teu preço médio para cá. Se você saísse no toque da média 7, você sairia com pequeno prejuízo ou no 0 a 0. Vamos supor que o teu preço médio está aqui, tá? E aqui não deu gain. Vamos supor que aqui não deu gain e teu preço médio está aqui, você sai no toque da média aqui com leve prejuízo ou no 0 a 0, mas você está monitorando a média 15, então você vai sair aqui com lucro ou no toque da média ou pegar o teu gain antes. Tá? Então esse é o pensamento. A gente vai segurar um pouquinho mais a saída pelo toque na média, no caso da média secundária, para você conseguir colocar, conseguir chegar no teu preço. Tá? Então é muito importante esse conceito. Então vamos lá, vamos mostrar para vocês aí na planilha como vai ficar essa configuração. Então vamos lá. Então vamos começar então, média 7, DX 100, estamos com isso na cabeça. Então vamos fazer alguns aumentos de posição monitorando a média secundária. Então a gente vai analisar o nosso range stop da média 7, o que a gente vai tratar. Então o que a gente quer? Esse é o robô forte, um robô agressivo, então a gente quer segurar bem, a gente tem confiança nele, então a gente vai segurar um stop considerável nele. Então a gente não é um robô que a gente vai fazer um stop curto, tá? Não é um stop curto. Então vamos lá. Então vamos supor que no eu vou querer fazer, dá para fazer menos, mas eu fiz estudos entre 4 aumentos de posição na primeira fase ou 5 na primeira fase
E depois na segunda fase, onde você começa a monitorar a média primária, 1 ou 2 aumentos. Tá? Então deixa eu mostrar para vocês como seria isso aí. Então, primeiro aumento, vamos por exemplo, tá? 100. 100 pontos após a entrada, eu vou aumentar a posição. Depois, 200. Depois, 300. 400. Isso é a primeira fase do trade, pessoal, tá? Onde eu estou monitorando apenas uma média secundária, média 15, onde eu tenho mais tempo para sair do trade. Se eu tenho mais tempo, eu não preciso ter uma alavancagem tão pesada. O que é o mínimo que eu acredito de aumento de posição? O mesmo que você tem na mão. Então, se eu tenho 1 na mão, eu vou colocar mais 1. Se eu tenho 2, eu vou colocar mais 2. Se eu tenho 4, eu vou colocar mais 4. Se eu tenho 8, eu vou colocar mais 8. E eu estou com 16 contratos no meu quarto aumento de posição. Tá? Então aqui a gente está aumentando posição no mínimo aceitável que eu considero. Tá bom? Não é nada muito agressivo. Então eu posicionei 16 contratos aqui no meu quarto aumento. No quinto aumento vai começar a segunda fase do trade. O que é a segunda fase? Onde eu vou começar a monitorar a saída pela média primária. O trade se estendeu, tá? O risco aumentou, então eu quero sair rápido desse trade. Né? Eu quero sair rápido desse trade. Lembrando que o dinheiro a gente quer fazer aqui, ó. Quando bater o meu quinto aumento, é onde o risco aumentou, eu vou encher a mão, eu vou aumentar numa proporção maior do que eu vinha fazendo para tentar sair rapidamente desse trade. Tá? Então eu vou espaçar um pouquinho mais. Eu estava vindo de 100 em 100, eu vou espaçar um pouquinho mais. Então aqui não é nada fixo, como eu estou falando para vocês. Você pode colocar 550, 600. Tem que espaçar um pouco mais do que você vinha fazendo. Então vamos supor ali um 550. Tá? 550. Eu estava com 16 contratos, eu vou jogar 32. Tá, ok? Então realmente eu fiquei pesado agora, mais pesado. Eu estava com 16, joguei 32, mas eu puxei o meu preço médio absurdo. Eu estou no 550, meu preço médio está no 470 praticamente. Qualquer respiro que o preço der ali, eu saio fora com gain. Ou eu vou sair no toque da média 7 rapidamente com pequeno prejuízo ou no lucro ainda. Tá? Então esse é o pensamento. Bateu no 550, eu vou monitorar a média 7, que é a média primária, eu vou dar uma boletada muito forte, puxar o meu preço médio fortemente para perto do preço corrente para tentar sair rapidamente. Dá para fazer nessa segunda fase um aumento, se você quer gerenciar o teu risco financeiro. Tá? Então vamos supor que o nosso stop aqui seria na faixa de 700. R$ 2.200. Tá? Para essa configuração. Agora, quer uma coisa um pouco mais forte, que eu estudei e que estou operando, 550, você vai fazer 4 aumentos e mais um pesado. Então você vai continuar monitorando a média 7 aqui no 700, por exemplo. Tá? E aqui você vai jogar o stop para o 850 ou 900, aí vai de cada um. E aqui eu vou jogar 96 contratos. A brincadeira já fica mais pesada, pessoal. Um stop de R$ 6.540, mas você tem uma bazuca na sua mão, tá? Esse robô aqui é um robô muito forte, um robô que segura o tranco, tá? É realmente um robô que ele vai monitorar a média principal aqui no 550, 700, aqui vai estar monitorando, mas ele está pesando a mão para tentar sair na média ou no gain com rapidez, tá? Gente, quem opera menos contratos, tudo bem. Não opere esse modelo operacional, ou opere até com um aumento aqui, eu tiro esse aqui, tá? Mas eu sei que tem gente que opera pesado. Então eu tenho que fazer estratégias também para operacionais mais pesados, né? A gente tem muitos operacionais mais leves, que dá para todo mundo operar. Esse aqui é uma operação mais pesada. Então não se assuste com o número de contratos. Se você está iniciando ainda, se você não tem ainda o capital para operar isso aqui. Porque para operar um stop de 6 mil aqui, pessoal, você tem que você tem que ter margem de garantia pesada na corretora. Né? Você está assumindo um risco aí. Se você entendeu a nossa aula de gerenciamento de risco, a aula 11, você sabe o que você tem que ter na corretora para você
colocar em risco isso aqui. Mas qual que é a probabilidade disso aqui acontecer, né? Essa aqui é a grande questão, tá? Então a gente está rodando isso aqui e funciona muito bem, pessoal. Configuração forte, funciona muito bem, o índice é muito doido, mas a gente consegue gerenciar isso aqui excepcionalmente, tá? Fica muito bacana, tá? Então, quais são as diferenças que eu acho que dá para fazer aqui? 4 aumentos na primeira fase, 2 na segunda. Ou então você pode fazer 4 na primeira, 1 na segunda. 3 na primeira, 2 na segunda. Então dá para fazer uma brincadeira bacana aqui. Dá para fazer 5 na primeira, 1 na segunda. Ou 5, 2. Pô, dá para fazer muito legal. Tá? Eu tenho alguns aqui que rodam um pouquinho mais pesado até. Chega aqui a quase 300 contratos. Meu, é lindo de ver. É lindo de ver porque segura o tranco, né? Segura o tranco, lembrando que a gente está entrando um pouquinho mais agressivo no trade, mas é do perfil de cada um, né? Você precisa operar o número de contratos que você se sinta confortável. Stop financeiro que você fica confortável. Não adianta você botar uma configuração aqui que quando chegar aqui vai te dar tremedeira. Não, pessoal, você tem que estar confortável e consciente do que você está fazendo, né? Isso é muito importante. Mas lembrando, é uma configuração forte, é um operacional mais pesado, que funciona muito bem, pode não se adaptar para todo mundo, mas a gente está dando essa opção que a gente estudou e a gente monitorou no mercado. Tá? Então vamos lá. Então, quais são as variações, como eu disse? Essa aqui, que eu acho que é uma variação, não vamos dizer principal, mas é uma mais básica, seriam 4 aumentos na primeira fase, 2 aumentos na segunda fase. Lembrando que você tem que colocar configuração média secundária. A gente já falou bastante, eu não vou nem mostrar aqui no robô, pessoal, porque a gente já falou bastante nas outras aulas aí de como colocar a média secundária. Tem uma aula específica sobre média secundária, né? Então você vai colocar lá, média principal, M7 DX100, por exemplo. Você vai configurar a média secundária, né? Média secundária 15, nesse exemplo aqui. Tá? Então, deixa eu tentar achar aqui para vocês, eu vou tentar mostrar. Só um minutinho aí. Tá, vamos lá. Pessoal, eu vou abrir então aqui para vocês o robô, para vocês verem como vai fazer essa configuração, que fica mais fácil, para não gerar dúvida, tá? Então tá aqui. Então eu estou aqui na SmartBot Sniper Elite, a nossa estratégia canais de frequência da média. Vamos lá então configurar isso aqui para vocês. Então, o %, eu vou configurar aquele robô que a gente está lá. Tá? Então vai começar com um contrato. Ordem a mercado, tá, pessoal? Vai entrar a mercado esse robô. Vamos colocar a média 7 DX100. Beleza. Ativar aumento de posição. Então como é que é o aumento de posição? É 100, 200, 300, 400, 550, 700, nossa primeira fase, depois nossa segunda fase. Beleza, número de contratos. Então a gente vai vir aqui, ó, é 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Depois eu estou colocando 32,96, 32,96. Beleza, então tá, eu estou colocando exatamente o que a gente mostrou aqui, tá? Exatamente o que a gente mostrou aqui. Então, o nosso ganho, 10 pontos. Scalper, 10 pontos, tudo no book, né? Tudo configurado no book. Stop fixo de perda, R$850. Tá? Saída por distância, ativado, 0, aqui no distância DX. Saída mínimos de aumento, aqui é onde eu falo aonde eu vou monitorar a média primária. Qual que é? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 no quinto. Então aqui coloca 5, que é onde eu vou começar a monitorar a média primária. Antes disso, eu vou estar monitorando a média secundária. Então você habilita aqui, habilitar outra média até atingir o mínimo de aumentos. Então antes do quinto aumento, eu vou estar monitorando a média 15. Tá? Vamos colocar os horários padrões, que a gente sempre opera 9h30 às 17h, eliminando 17h28.
Tá? Então é simples a configuração, não tem segredo, nada diferente do que a gente já estudou, é mais uma metodologia diferente operacional aí por conta das fases, os critérios e os contratos por aumento que mudam na primeira para a segunda fase. Tá? Entrando bastante scalper, um stop mais longo, monitorando média secundária, que isso aqui é bem importante. Tá? Entradas a mercado, para não perder oportunidade, sendo que é uma frequência muito alta de operações, mas o gain, aumento de posição é sempre no book, tá? É sempre no book. Então, pessoal, eu acho que ficou claro, né? Eu acho que ficou claro esse novo método operacional. Dá para fazer da mesma forma no índice ou no dólar, tá? Dá para fazer no dólar da mesma forma. Então, eu acho que dá para fazer bastante coisa. Se você tem um capital menor, não tem problema, né? Então, vamos supor que você quer fazer aqui, ó, 3 fases, 100, 200, 300, eu vou tirar isso aqui, ó. Então aqui no 300 eu posso espaçar um pouquinho mais, aqui ó, 220, 360, primeira fase. E na segunda fase eu venho aqui no 530 e eu vou jogar 16 contratos. E eu vou estopar tudo no 700. Aí a configuração não ficou pesada. R$1.000 você vai estar operando um Sniper Elite que vai rodar muito bem também. Claro, não é tão forte quanto um outro, mas funciona também, tá? Funciona também. Então dá para brincar muito. Aqui dá para fazer 3 com 1 na primeira fase, segunda fase, 3 com 2, 3 com 3. Dá para fazer 4. Então eu gosto bastante de 4 ou 5 na primeira fase, tá? E na segunda aí vai do bolso, vai do gerente de risco. Mas 2 fica legal, 2 aumenta na segunda fase fica bacana. 3 eu acho que já não dá, não fica legal porque daí alavanca demais, tá? Alavanca demais, aí também não dá para você também ter uma alavancagem tão absurda aí, daí não, o stop financeiro fica inviável para a maioria dos casos, tá? Então vocês pensem aí, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai no suporte a te ajudar a tirar alguma dúvida dessa operação, mas não é nada complicado, né? É simples, mas é muito importante o que? Tá atento no range stop, que a gente está mostrando diariamente, tá atento no histograma DX para saber o que é um agressivo para o Sniper Elite, né? Tá monitorando o que está sendo efetivo, se o 100, eu falei 100, 200, 300, pessoal, como um exemplo, mas você pode colocar mais agressivo um pouco, 80, 160, 280, 380, primeira fase, tá? Para você brincar aqui, tá? Você vai ver o que está sendo mais efetivo nos teus trades e vai ajustando. Isso aqui dá para fazer muita coisa diferente. Não fiquem presos exatamente no que eu estou mostrando aqui, tá? Número de contratos dá para mudar. Em vez de botar aqui 8 por 16, você bota 8 aqui, você bota 40. Você vai puxar o teu preço médio, coisa louca, tá? Então aqui, ó, olha onde é que você está, 380. Olha para onde você trouxe o teu preço médio, 350. A chance de você sair desse trade no piscar de olhos é absurda, tá? Então quanto mais você vai puxar o teu preço médio aqui, mais rápido você vai sair do trade. Mas o teu risco também aumenta se o preço for contra. Então, tudo tem que ser gerenciado. O teu stop é onde já foi lá. Tá? Então, tem que pensar em tudo isso aí. Bom, qualquer dúvida, entre em contato no nosso suporte, que a gente vai te ajudar a entender qualquer coisa que não ficou tão claro aqui. Mas eu acho que é simples, dá para a gente começar a operar aí nesse novo modelo sem problema e sempre continuando monitorando o nosso histograma, nosso range stop, índice de volatilidade, análise gráfica diária e monitorar aí no Robô Invest Analytics os nossos robôs, o que estão fazendo, o que está melhor, o que está pior, e é assim que a gente consegue bons resultados. Tá bom? É isso aí. Até mais, pessoal!